Então vamos lá. Vou mostrar para vocês então como é o funcionamento. Eu separei aqui 3 relés que a gente vai trabalhar com eles, tá certo? E peguei um e desmontei aqui para mostrar como é que funciona por dentro dele aqui, tá joia? Então, como seria o sistema? Então, geralmente os relés auxiliares, eles têm uma entrada de sinal e uma saída. É como se fosse aquela chavinha, né? Tic-tac. Aqui é uma entrada e aqui é a saída. Vamos supor, a gente quer ligar uma lâmpadazinha aqui. Nós colocamos o negativo da lâmpada lá no negativo, no terra, na lata do carro, né? E o positivo você liga aqui e aqui você liga na lâmpada. Quando você vira a chavinha, né? Ele vai fechar o circuito e vai fazer a lâmpada se acender. A hora que você desligar a chavinha aqui, ele vai fazer isso também. Mas o que acontece? Se você, por exemplo, for usar uma lâmpada ou um motor que seja 12 volts, essa chave aqui, talvez pela tensão ou até a amperagem, ela não aguenta, tá? Ela não aguenta, então muitas pessoas aí tentam fazer com chavinha e acaba que derretendo o circuito, a fiação em si. Mediante a isso, a gente precisa do quê? A gente precisa de um relé para reforçar esse sinal, para não descarregar toda a amperagem, né? A tensão aqui também em cima da chavinha. Então, eu tenho aqui um esquema aqui, ó, mostrando aqui, tá? Corrente 87, 87A, corrente 30, tá? Corrente 86 e corrente 85, tá? Então, se a gente pegar o relé aqui, ó, tá? Então o relé ele tem esse formato aqui, ó, né? Que é uma na horizontal e 3 na vertical, tá? Então, colocando aqui, a gente já consegue identificar, né? O 87 é aqui, o 30 é aqui e assim por diante. Um relé desmontado, ele nada mais é do que uma bobina de campo, tá? Então, se nós temos a chavinha aqui, que ao a gente apertar o interruptor e ele fecha o circuito e abre o circuito, no relé ele precisa também, né, que seria o sinal de entrada e saída, né, ou vice-versa, e teria essa função aqui que seria como se fosse o nosso dedo apertando o interruptor. Então, se a gente olhar bem mais de perto aqui o relé, olha só, então nessa lateralzinha aqui, ó, onde tá aqui, ele tá aberto, tá vendo aqui? Ele tá espaçado aqui, ó. Então se eu apertar aqui, ó, olha lá, ele fecha, tá vendo ali? Aqui é o contato, tá? Então o contato aqui tá aberto, e quando a gente aperta aqui, ó, ele vai acionar o relé. Então isso aqui é uma bobina de campo. A hora que você aciona, né, o circuito aqui, ele vai virar um ímã e vai puxar essa latinha aqui, e essa latinha vai encostar, fazendo com que o circuito seja fechado, tá certo? Então o relé basicamente é esse aí. Então aqui é o 87, né? Aqui é o 30 e aqui são as duas bobinas de campo, o que faz essa bobina funcionar, tá? O que faz ela virar um ímã aí, né? Um eletroímã aqui, ó, tá bom? Então eu tô com um equipamento aqui bem rudimentar na bancada, é uma lâmpada comum, tá certo? E aqui são os fios de saída dessa lâmpada aqui, tá? Então, primeiro passo, o que seria corrente 30? Seria um positivo, tá? Uma linha positiva ali da bateria, né? Então, corrente 30 sempre indica que é o quê? Um positivo forte que vem direto da bateria, tá? Você não precisa necessariamente pegar lá na bateria do carro, mas você pode, lá na caixa de fusíveis, lá você identificar qual que é o corrente 30, geralmente é um fio vermelho mais grosso, né? Então, esse seria um positivo, tá? O 87 é saída, tá? Ele se refere à saída. Então, entra aqui e sai aqui. Porém, é um sinal que está interrompido, tá certo? Aqui, o 87 eu vou falar depois, tá? Primeiro, vamos só basear no 87 e o 30, tá? E no 86 e 85. 86 e 85 seria um campo magnético que faz ele virar um ímã, certo? Então, se eu pegar aqui o relé, tá?
e colocar aqui, ó, um positivo de um lado e um negativo de outro, olha só o barulhinho que vai fazer, ó. Tá vendo, ó? A gente não vê por aqui, mas se eu pegar agora o relé que está desmontado aqui e der o sinal aqui, ó, olha só o que ele vai fazer, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Então eu tô fechando o circuito positivo e negativo na linha 86 e na linha 85 e o relé atracou, olha só, ó, né? Vamos ver por aqui assim, olha aí, só de encostar ele já fecha o campo magnético, tá certo? Então, primeiro vamos fazer uma instalaçãozinha básica aqui, ó. Vamos pegar um fio do relé, que é o saída, né? O 87 aqui, tá bom? 87, que vai para a lâmpada. Esse outro fio da lâmpada aqui seria um negativo, então eu vou colocar aqui junto com a garrinha aqui e ligar no 86, tá certo? Então eu tenho um negativo vindo, que seria a lata do carro, né, o chassi do carro, e nesse fio aqui está indo para a lâmpada, o negativo da lâmpada. Aqui seria o positivo que vai para a lâmpada. Então o que eu preciso? Eu preciso de um positivo que venha da bateria no relé, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, positivo na bateria do relé. Coloquei, tá? Então dessa forma aqui, então a lâmpada não se acendeu porque o relé não foi armado ainda. Se eu por acaso, vamos colocar aqui, eu vou usar essa chavinha para fechar o contato desse positivo nesse terminal aqui que é o 85. Olha só o que vai acontecer. Eu vou encostar, acendeu a lâmpada. Tirei, apagou a lâmpada. Olha só. Tá certo? Então, saída para a lâmpada é 87, né? Aqui seria o negativo do relé e aqui seria, né, esse outro fio aqui seria a saída para a lâmpada e o positivo no corrente 30, o positivo direto da bateria. Então, vamos colocar um exemplo. Se a gente pegar o fio do pó-chave e colocar aqui, a hora que você liga a chave do carro, ele vai fechar o circuito, né, e vai acionar o relé, proporcionando com que ele acende a lâmpada ou o motorzinho que você precisa fazer o serviço. Existe uma outra forma de fazer a ligação e eu vou trabalhar ela de uma forma diferente agora aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui com um relé enviando um pulso negativo, tá? O relé vai enviar um pulso negativo para acender a lâmpada, é só fazer a inversão. Então eu coloco na saída aqui, ó, né, para a lâmpada, eu vou colocar o negativo, que é a saída 87. Nesse caso aqui, né, eu tenho aqui, ó, o negativo, que é o que vai para a lâmpada, correto? E aqui um positivo direto, certo? Positivo direto. Olha só, então tá dessa forma aqui, ok? Então, quando eu precisar, por exemplo, acionar, logicamente que eu coloco aqui, ó, um positivo também direto na lâmpada. Então essa lâmpada aqui ela vai ter um positivo direto da bateria junto aqui com o relé. Não precisa ser ligado assim, tá? É só para título de experiência mesmo, né? Para vocês entenderem. Então eu tenho aqui, ó, tá ligado o positivo junto com o positivo do relé. E a lâmpada não está acesa. Porém, né, se eu colocar aqui, ó, um terra nesse relé, ó, um negativo, a lâmpada também vai se acender. Tá certo? Olha só. Olha lá. Né? Na lâmpada já está indo um positivo, que é esse aqui, que já está no terminal do relé, né? Aqui está entrando um terra e aqui é saída do negativo para a lâmpada. Então, a hora que eu fecho o negativo na bobina de campo do relé, olha só, acionou a lâmpada, ok? Então, princípio básico seria esse aí. Então, um relé você pode trabalhar com positivo de sinal? Sim.
Você pode trabalhar com negativo de sinal? Sim, também. Você tem que entender como funciona esses dois campos aqui, ó. Aqui existe uma norma, um padrão do 85 para o 86, mas você não tem problema você inverter positivo com negativo ou negativo com positivo, não tem problema aqui. O que importa aqui, ó, entrada e saída, tá? E aqui é a vez que faz o ímã grudar ali, o eletroímã acionar esses dois campos. A partir disso aí nós temos agora um relé auxiliar de 5 pinos, tá bom? Esse aqui é o de 4, tá? 4 pinos, e esse aqui é o de 5 pinos. Por que 5 pinos, Michael? É simples. Ele trabalha também com inversão, tá? Eu vou montar aqui da seguinte forma, veja bem. Aqui nós temos corrente 30, aqui o 87A e aqui o 87 normal, tá certo? Então você já aprendeu que esse aqui é o 30 e 87 é entrada e saída, né? E nesse caso aqui nós temos mais um, tá bom? Então o 30 com 87A, ele já é fechado o circuito, tá bom? Enquanto que o 30 com 87 normal ele é aberto, aqui já é fechado o circuito, tá certo? Então a hora que você aciona o relé, ele vai desarmar esse circuito aqui, tá? Então eu vou montar para vocês novamente aqui, para vocês entenderem melhor como é que é o funcionamento ali, tá? Então vamos colocar aqui, ó, no meio aqui que seria o 87A, tá bom? O negativo da lâmpada a gente pode colocar aqui junto com o campo magnético do relé aqui, ó, tá? A gente coloca aqui junto aqui, ó. Então vamos colocar aqui, né? Deixar a garrinha aqui junto aqui. Tá meio difícil. Vamos ver. Não ficou lá aquelas coisas não, mas basicamente é isso aí. Então aqui eu tenho o fio que vai para a lâmpada positivo, tá? Olha só, que vai para a lâmpada positivo é esse aqui, e esse aqui é o negativo do relé que já está ligado no negativo da lâmpada. Então se eu pegar aqui, ó, e colocar o positivo aqui, ó, a lâmpada já se acendeu, tá vendo aí, ó? A lâmpada já está acesa, correto? Agora, se eu fechar um circuito do corrente 30 no 85 aqui, ó, se eu colocar um positivo aqui, a lâmpada vai se apagar. Olha só que interessante, ó, apagou. Vou acionar de novo, acendeu. Então aqui, ó, ele fora do sinal do pó-chave, por exemplo, a luz permanece acesa. A hora que eu dou um pulso positivo aqui, ó, vou encostar o positivo do conector aqui no terminal, olha só, coloquei, vou colocar, apagou a lâmpada. Então ele faz o inverso, tá? O 87A, ele é o inverso, olha só, tá vendo? Então se eu tirar do 87 normal aqui, ó, ele vai apagar e ele vem para o 87 normal. A hora que eu acionar, a lâmpada vai acender, tá vendo, ó? Olha lá, vou acionar de novo, ó. Vou colocar, acionei, vou soltar, apagou. E aqui já é o contrário, ó. Nesse aqui ele faz a inversão. Eu vou colocar aqui, ó, vou fazer o terra aqui, ele apaga a lâmpada. Tá? Então, basicamente, quando você quer, por exemplo, que uma coisa fique ligada, né, seriam o 30 com o 87A. E essa coisa, para desligar esse equipamento que você quer instalar, para desligar, você teria que jogar uma corrente positiva aqui ou uma corrente negativa. Manter um positivo direto aqui, você pode jampear o positivo 30 com esse aqui e jogar um terra aqui, um pulso terra aqui, para ele apagar essa lâmpada. Então, basicamente, seria esse o funcionamento. Voltando aqui para a prancheta, então, recapitulando, o 30 é um positivo da bateria, né? O 87 é saída, depois que o relé arma o sinal, tá? Seria saída. O 87A, ele já é fechado o circuito, quando você aciona o relé, ele desliga esse circuito e joga para esse aqui. Então aqui ele faz a inversão, tá certo? Entre o 87A e o 87. O 86 e o 85 é o que faz o relé atracar a bobina de campo, tá certo? Que faz acionar. Então,
Colocou positivo aqui, negativo aqui, ou negativo aqui, positivo aqui, esse relé vai virar um ímã, vai fechar o circuito e vai fazer trabalhar essa linha aqui. Tá? Então, basicamente seria isso aí, os relés auxiliares, tanto o de 4 pinos, como o de 5 pinos, tá ok? Agora aqui na próxima folha aqui, ó, já deixei pronto aqui, o relé seria o relé do pisca ou da chave seta do carro, tá? Então temos aqui ó, um relé de 3 pinos, tá bom? Na frente aqui nós temos o diagrama dele, ó, que seria o 49A, o 31, né? E o 49 normal. Como fazer uma ligação desse relé de pisca aqui? É simples também. Então, em cima do desenho aqui nós temos aqui o esquema, né? Então vamos colocar aqui, ó. Seria o 49A seria o sinal que vai para a lâmpada, tá certo? Então vou colocar ele aqui, sinal para a lâmpada. O corrente 49, né? A linha 49 seria o positivo que vai para a lâmpada, tá certo? Aí nós temos aqui o fio negativo, que a gente vai ligar o negativo da lâmpada junto com o pulso positivo, tá certo? A lâmpada está aqui do meu lado aqui, vou colocar mais para cá. E a hora que eu acionar o negativo aqui, essa lâmpada vai piscar, tá certo? Olha só. Então quem define a seta no carro não é o relé, tá bom? Quem define a seta é a chave de seta, ela joga para a esquerda e para a direita. Ela está mostrando qual lâmpada vai acender nesse relé, se vai ser a lâmpada esquerda ou se vai ser a lâmpada direita através do negativo, tá bom? Então se a gente, por exemplo, manter esses positivo e negativo aqui, os negativos da lâmpada e o do relé, e tirar aqui, ó, significa que a lâmpada vai apagar. O que seria legal fazer aqui? Por exemplo, você colocar um relé de seta nas luzes de freio do carro, tá? Então, a hora que você pisa no freio, ele vai mandar um pulso para o relé e o freio do carro vai trabalhar assim. Ele vai piscar como se fosse o alerta, tá certo? Então, dá para fazer uma jogadinha dessa aí nesse tipo de relé aqui, ó. Seria um relé de seta. Então, você conhecendo um relé, né? O pessoal fala relé, o certo nome é relé, né? Mas aqui no Paraná o povo fala relé mesmo. Então, os 3 modelos. Existem outros temporizadores e tal, né? Então, o básico é assim, você conhecendo esses 3 tipos de relé aqui, você consegue fazer uma instalação de buzina, consegue fazer instalação de faróis de milha, né? Algum tipo de adaptação no seu carro para acender uma luz que você queira, independente do farol, né? Através da chavinha, a chavinha pode configurar o sinal que você quer enviar para o teu relé, tá bom? Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Fica aí, né? Se tiver alguma dúvida aí em relação aí, só deixar os comentários aí na caixa de diálogo ali, que a gente procura tentar solucionar para vocês as dúvidas aí, tá certo? É isso aí, se inscrevam no canal aí, compartilha com os amigos aí, né? Bate no sininho lá para mais novidade. Um abraço, obrigado.